Sabe quando uma receita dá super certo e outra do nada desanda? Pois é, tem uma ciência por trás disso. Hoje a gente vai mergulhar na ciência da confeitaria para entender de vez o porquê de cada ingrediente estar ali. Bora lá? Olha só para isso, parece só um monte de ingrediente, né? Mas a verdade é que isso aqui é material de construção. Pensa assim, fazer um bolo é como construir uma casa. A farinha, os ovos, o açúcar, cada um deles tem um papel super específico. Não estão ali de enfeite, não. São os tijolos, as vigas, o cimento, são eles que vão definir tudo, sabe? Desde a base até o último detalhe do acabamento. Então, a pergunta que não quer calar é: o que cada um deles realmente faz, afinal? E olha, quando a gente entende isso, o jogo vira. A gente para de só seguir receita e começa a criar de verdade, com intenção. E é exatamente isso que a gente vai descobrir agora. Bom, e toda construção que se preze começa por onde? Pela fundação, claro. Na nossa confeitaria arquitetônica, essa base firme vem de dois caras, a farinha e os ovos. Eles são, assim, o alicerce de praticamente tudo que a gente bota no forno. Dá pra pensar assim, ó. A farinha é a espinha dorsal da coisa, sabe? O esqueleto mesmo. Já os ovos são tipo um canivete suíço super completo. Eles ajudam na estrutura, claro, mas também dão volume, cor, um monte de coisa. Eles são parceiros, mas cada um com seu superpoder. E como a farinha faz isso? É pura química, gente. Quando a gente mistura a farinha de trigo com água, duas proteínas que estão ali dentro, a gliadina e a glutenina, elas se juntam e formam uma rede elástica. O nome dela? Glúten. É essa rede que segura o ar da fermentação, sabe? É o que faz o pão crescer e não murchar. É a viga mestra da nossa obra, sem dúvida nenhuma. E os ovos? Nossa, se a farinha é a viga, o ovo é, sei lá, é o mestre de obras, o eletricista e o pintor, tudo junto. As proteínas dele cozinham com o calor e ajudam a firmar a massa. As claras, quando batidas, viram aquela espuma cheia de ar que dá um volume incrível. E a gema? A gema tem uma coisa chamada lecitina, que faz o milagre de juntar água e óleo, que normalmente não se misturam. De quebra, ainda deixa tudo com uma cor dourada, brilhante. É o que eu falei, um verdadeiro canivete suíço na cozinha. Ok, fundação pronta, estrutura de pé, o que vem agora? Os modificadores. São eles que vão cuidar da parte de dentro da nossa construção. A textura, a umidade, o sabor. E os dois principais modificadores são o açúcar e a gordura. Ah, o açúcar. Muita gente acha que ele tá na receita só pra deixar doce, né? Mas a verdade é que o papel dele vai, nossa, muito além disso. Ele é um modificador super poderoso que mexe com quase tudo no resultado final. Vocês não fazem ideia. A grande sacada do açúcar é a seguinte: ele é higroscópico, nome chique, né? Mas quer dizer basicamente que ele ama a água. Ele puxa a umidade toda pra perto dele. E o que isso significa na prática? Bolos mais úmidos por mais tempo. Além disso, é ele que dá aquela cor douradinha linda, sabe? Através de reações como a de Maillard. E é por isso, por exemplo, que um cookie com açúcar mascavo, que é mais úmido, fica mais puxa-puxa, mais macio. E as gorduras? Elas entram na massa para, digamos, lubrificar tudo. Elas amaciam a rede de glúten, deixando tudo mais tenro e, claro, dão sabor, né? A manteiga, por exemplo, traz aquele sabor rico, que é a alma da confeitaria fina. A gordura vegetal já é mais neutra, mas dá uma super estabilidade, ótima para aquelas coberturas que precisam ficar firmes. E os óleos? Ah, os óleos são imbatíveis para deixar os bolos bem molhadinhos. Beleza. Estrutura de pé, interior modificado. Falta o quê? Ação. Dinamismo. É a hora dos ativadores. São eles que fazem a mágica acontecer. Eles que fazem a massa crescer, transformam líquidos em texturas firmes. Eles que dão vida para tudo que a gente construiu até agora. E para fazer a massa crescer, a gente tem basicamente duas equipes. De um lado, o time químico, tipo o fermento em pó. Ele é rapidão. Misturou com o líquido, esquentou, pá, ele age. Do outro, o time biológico, o fermento de pão, as leveduras. Esses são mais tranquilos. Eles trabalham devagar, comendo o açúcar da massa e soltando gás. E o legal é que, nessa lentidão toda, eles ainda criam um sabor incrível. E já que a gente está falando de fermento biológico, anota essa dica que é ouro. Para pães e brioches, o ideal, segundo a ciência da panificação, é usar entre 30 e 40 gramas do fermento fresco para cada quilo de farinha.
Parece um detalhe, mas esse número certinho faz toda a diferença para o pão crescer bonito e fofinho. Precisão é a chave. Além dos fermentos, outros ativadores importantes são os gelificantes. Eles que pegam o líquido e, plim, transformam em gel. A gelatina, que vem do colágeno animal, dá aquela textura elástica que derrete na boca. A pectina, que vem das frutas, é a estrela das geleias, mas precisa de açúcar e um toque de acidez para funcionar. Já o agar-agar, que vem de algas, é super potente. Cria um gel bem firme que aguenta até calor. Cada um tem sua especialidade. Nossa obra está quase pronta. A casa está de pé. Falta o quê? Os toques finais. O acabamento fino, os detalhes que fazem tudo ficar espetacular. E para isso, a gente vai falar de 2 ingredientes que parecem não ter nada a ver um com o outro, mas que são essenciais para dar complexidade: o chocolate e o sal. Sabe aquela sensação maravilhosa de um chocolate bom derretendo na boca? Aquele toque aveludado? Isso é pura ciência, e o nome dela é manteiga de cacau. A mágica é que a temperatura que ela derrete é um tiquinho abaixo da temperatura do nosso corpo, ali entre 32 e 35 graus. Por isso que, quando a gente coloca na boca, ele simplesmente se desmancha. É física pura. E ó, para não estragar essa mágica toda, o jeito de guardar o chocolate é super importante. A temperatura ideal é entre 15 e 18 graus. Se ficar muito quente, acontece o tal do fat bloom, sabe? Aquelas manchinhas brancas que aparecem na superfície. É a manteiga de cacau se separando. Não estraga o gosto, mas a textura já era. Então, atenção nesse detalhe. Agora, sal. Em sobremesa, parece loucura, né? Mas como disse um mestre confeiteiro, ou Pierre Hermé, uma pitada de sal é como uma nota musical inesperada. Ela cria interesse e profundidade. O segredo é que o sal na confeitaria não está ali para salgar. Ele está ali para realçar. Ele faz o doce ficar mais doce, o chocolate mais intenso. É um truque de mestre. E o trabalho secreto do sal não para por aí. Ele é tipo um agente duplo. Além de mexer com sabor, ele tem funções técnicas cruciais. Nos pães, ele ajuda a controlar a velocidade do fermento para não crescer demais e nem de menos. Ele também fortalece a rede de glúten, deixando a massa mais parruda. E ainda por cima ajuda a conservar. É ou não é um ingrediente pequeno com um poder gigante? Então, no fim das contas, o que a gente percebe? Que a nossa despensa não é só um lugar para guardar comida. É uma caixa de ferramentas. E quando a gente entende para que serve cada ferramenta, o martelo, a chave de fenda, o alicate, a gente para de ser só um montador de móveis e vira um marceneiro, um criador. Na cozinha é a mesma coisa. A gente vira um arquiteto de sabores. E o mais legal é que conhecer as regras do jogo não prende a gente. Pelo contrário, liberta. Porque só quem conhece as regras pode quebrá-las do jeito certo, com intenção. Então, agora que a gente conhece as ferramentas, a pergunta final é: o que vamos construir? A criatividade ganhou uma base científica para voar ainda mais longe.